O ministro Dias Toffoli do Supremo não se contenta mais em reverter a Lava Jato só aqui dentro de casa. Ele agora quer exportar a anulação de provas. Nessa semana, o Toffoli anulou todas as provas obtidas pelos sistemas internos da Odebrecht, aqueles programas Drowsys e MyWebDay, onde constavam as planilhas de propina a políticos de metade do continente. E essa anulação não beneficia um brasileiro dessa vez, mas uma peruana, Nadine Heredia, ex-primeira-dama do Peru, condenada a 15 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro lá no seu país. Nadine e o marido, o ex-presidente Ollanta Humala, foram alvos de investigações que começaram a partir das mesmas provas coletadas pela Lava Jato brasileira. Só que agora o Supremo Tribunal Federal diz que essas provas são imprestáveis por terem sido obtidas num acordo de colaboração viciado. E depois de condenada, o episódio pelo qual a Nadine ficou conhecida aqui no país é vergonhoso. Pouco antes de ser presa, ela recebeu do governo brasileiro a cortesia de ser resgatada por um jato da nossa Força Aérea, sob a desculpa esfarrapada de questões humanitárias. A decisão do Toffoli impõe a proibição de compartilhar os dados da Odebrecht com as autoridades peruanas, ou seja, o Brasil, que já matou a sua própria Lava Jato, agora enterra dos outros também. O Peru, vale lembrar, tem condenados 3 ex-presidentes por corrupção. E é justamente esse país que vê agora o STF brasileiro anular as provas que ajudaram a condenar os seus corruptos. O efeito é grave. Quando um país destrói as pontes da cooperação internacional, ele não fala mais só pelo seu sistema de justiça, ele envia uma mensagem ao mundo. E a mensagem é muito clara. Se o seu problema é com a Odebrecht, o Brasil tem um habeas corpus para você. Toffoli diz que a decisão não tem efeito sobre eventuais pedidos de extradição e que cada país é livre para julgar os seus casos. Mas na prática, ao bloquear o compartilhamento de provas, o STF está tirando do Peru as ferramentas que ele precisava para manter as condenações. E aqui, o que era uma decisão técnica vira um símbolo político. O Brasil virou um país que exporta a sua impunidade. Um refúgio jurídico onde culpa se troca por cumplicidade. Um país que trata como questão humanitária o que é, na verdade, um caso de solidariedade entre quem deve explicações. Eu não consigo pensar em outra palavra que não seja ultrajante para o pagador de imposto, que observa a delicadeza incomum com a qual o Estado brasileiro trata um casal de criminosos condenados num país que, pelo menos até às 6 da tarde de hoje, não era uma ditadura, pelo que me consta. E é impossível não perceber uma estranha liga nisso tudo entre o amigo do meu pai e a empresa do meu pai, a empreiteira que uniu a América Latina e a África num idioma só, o da corrupção. Um ministro do Supremo não deveria poder agir como se fosse chanceler da impunidade latino-americana, sobretudo a pedido de uma criminosa condenada que está usando o nome do Brasil para limpar sua ficha. Eu repito, isso não é direito internacional, isso é solidariedade entre quem deve explicações. O STF não pode virar uma casa de câmbio onde se troca culpa por cumplicidade, até porque a cotação, como sempre, vai ser paga pelo contribuinte.